Mas eu vou contar pra vocês uma história, tá? Quando a primeira menina que eu fiquei na minha vida foi uma menina que só me deu um beijo. A gente não conseguiu ficando nem nada, foi só isso. Aí, a segunda menina que eu fiquei na minha vida, eu morava numa cidade pequena, eu cresci no litoral. E vocês já vão entender com essa história. Eu cresci numa cidade no litoral, eu cresci em Osório, no Rio Grande do Sul. E é uma cidade pequena, tipo, com não mais do que 50 mil habitantes. Então todo mundo na cidade se conhecia. E é uma cidade com... E eu sou de 92, cara, então... Hoje, ainda é difícil ser um jovem LGBT, especialmente com família merda. Mas quando eu era... Na época em que eu tinha ali meus 15 anos, 16... Foi muito difícil, cara. Era muito difícil, assim. Tinha muito preconceito. As referências que se tinha sobre pessoas LGBT... Não sei se falava LGBT na época, falavam GLS, cara. E, tipo, era muito estranho. Eu tô tendo mau papo de velha falando isso. Mas, enfim. Que ponto que eu quero chegar? Existia muito preconceito. Aí a segunda menina que eu fiquei... E fiquei com ela por um tempo... Vou inventar um nome pra ela, tá? Luísa, vai ser Luísa. Pra não ficar expondo ninguém, era Luísa. É porque eu tô com a garrafinha aqui da Luísa Sons, ó. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Daí então faz de conta que o nome dela era Luísa. Não é, mas faz de conta que é. Aí, eu tava ficando com a Luísa. E, tipo, ela era a segunda menina que eu tinha ficado na vida, só que foi a primeira que eu tava ficando de uma forma contínua. E a gente se via e era muito legal, só que a gente, tipo, pra mim ver ela, eu tinha que dizer que eu ia sair com uma amiga hétero, tipo. Aí eu saía, via essa menina e a gente tinha que ficar, tipo, escondida. A gente ia pra um lugar afastado na cidade, que não ia ter outras pessoas, pra poder se dar um beijo, pegar na mão, sabe? Não era uma coisa de, ai, nossa, pra transar. Não, era pra poder estar junto, sem ter um julgamento na volta. Não é Luísa Sonza, que isso, pô. E, enfim. Daí... Eu tava ficando com a Luísa. E a Luísa, muito querida, cara. Era muito querida. Até que ela não era mais. Até que um dia, um dia eu cheguei de... mano, já faz tanto tempo que a gente tá ficando, né? E ela, e daí? E eu fiquei, nada. E aí... De outro dia eu falei, mano, vamos se ver. Ela, mano, se pá, não não quero ficar mais contigo. Tu não é muito feminina. Ele começou a botar defeito em mim, começou a ser cuzona comigo. E me afastou, sabe? Me afastou. E aí a gente só se afastou. E não ficou mais. Isso faz 15 anos. Eu conversei com ela essa semana. E ela me contou uma história que eu não fazia ideia. Ela me disse que na época... Ela disse assim, ó, tipo, ela começou a conversar comigo porque na época a gente tocava juntas. Ela era vocalista e eu tocava guitarra na banda. Luísa Sonza largou o Anderson pra ficar com a RKKK. Que isso, pô. Tá, mas vamos assim, ó. Existe uma grande lição por trás disso. Eu tirei uma grande lição por trás disso. Inclusive pra eu não ser tão dura com outras pessoas. Sim, Bia, ela tava sofrendo com alguma coisa. O que acontece? Ela começou a conversar comigo essa semana, porque ela disse assim, ó, aquela época que a gente tocava juntos na banda e tal, eu achei uns vídeos daquela época. Daí eu falei pra ela, mano, me manda, eu quero muito ver isso. Daí ela tinha... Daí eu falei, mano, tipo, eu tenho muito carinho por aquela época que a gente, tipo, saía e tudo. A primeira vez que eu subi num palco pra tocar com alguém foi contigo. Então, tipo, foi muito legal isso. E ela falou, eu também, a primeira vez que eu subi num palco também foi a vez que a gente tocou juntas. E tu também foi a primeira menina que eu fiquei. E eu fiquei, pô, não sabia.
Então ela falou, tem uma coisa que eu tenho que te contar daquela época. Porque eu acho que eu saí muito de cuzona daquela época. Daí ela me falou, tinha um rapaz que gostava de mim. Gostava com muitas aspas, porque isso não é gostar. Enfim, tinha um rapaz que gostava de mim na época e ele sabia que a gente tava ficando. E ele me disse, ou tu termina com a Renata, ou tu para de ficar com ela, ou vou contar pra tua família que tu é lésbica. Isso com 16 anos. Eu era a primeira menina que eu tinha ficado na vida. A minha família era extremamente homofóbica. A dela também. E aí ela me contou assim, ó. E foi aí que veio a parte da dor. Que ela falou assim, Rê, você é a primeira menina que eu amei. Eu já tinha até comprado alianças pra nós, porque eu ia te pedir em namoro. Só que aí teve a chantagem emocional. E eu não... Eu até falei, mano, você devia ter me falado na época, porque assim, ó... Porque eu também passei por muita coisa foda, difícil pra sair do armário. E, tipo... E ela passou por muita coisa sozinha. Sozinha, cara. E eu fiquei pensando, mano, pelo menos a gente poderia ter passado isso junto, sabe? Porque com certeza ia ser uma merda com a minha família também. E foi. Mas eu passei isso meio que sozinha, ela passou sozinha, sabe? Então, a lição que eu tiro disso é que, às vezes... Isso eu levo, inclusive, pra coisas recentes que aconteceram na minha vida. Mas é o pensamento de que... Às vezes, as pessoas se afastam de nós... Não porque elas querem... Às vezes dói nas pessoas, mas às vezes acontecem coisas que estão além da nossa maturidade, além do nosso controle, além do que a gente, sabe? E assim como... Só que assim, ó, tem pesos muito diferentes. Porque pra mim, na época, foi uma rejeição, sabe? Eu fiquei triste, mexeu com minha autoestima, cara. Porque eu lembro que ela até falou pra mim assim... Rê, tu não é feminina o suficiente, não sei o quê. Mas o porquê que ela fala isso? Hoje eu sei o porquê. Porque ela queria que eu fosse uma pessoa mais passável de hétero. Porque... Pra poder enganar a sociedade, entendeu? Pra ela poder ficar comigo, eu teria que ser mais feminina ainda, mais, tipo, vibe hétero. Pra que as pessoas não desconfiassem dela. Pra não gerar desconfiança. Então o problema não era comigo. E não era um problema real. Era só medo, sabe? Só medo. Uma história bad, né, pra contar. Mas... Muito doido. A gente tem várias músicas, assim, que... Você tá com a mesma camiseta que eu? Ô, louco, Rodolfinho. Mas é isso, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso. Porque tem pessoas que a gente se afasta na vida... A gente pensa, nossa, mano, mó cuzona. Ou, nossa, deve me odiar. Não, cara. Às vezes a gente só não compreende o processo que a pessoa tava passando. Isso me fez ver com mais carinho algumas coisas. Eu acho que o Coxinha, inclusive, vai entender a referência do que eu tô falando. Me faz ver com mais carinho alguns afastamentos. Abraço coletivo. Sabe? Aceitar rir? Aceito, vem cá. Chega aí. Mas, cara, é isso, sabe? É muito doido, é muito doido. Histórias. Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória.